Eu estava em uma viagem de negócios e liguei para o meu marido. Quando ele se afastou brevemente da tela, vi um celular vermelho de mulher na minha cama. Não disse nada. No dia seguinte, voltei secretamente de avião e convidei meus sogros para surpreendê-lo. Quando eles abriram a porta. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O coração de Lívia Mendonça parou por um segundo quando viu o objeto na tela do seu laptop. Um celular vermelho com capa de strass brilhante sobre o travesseiro do lado direito da cama, o lado onde ela dormia. Seu marido, Danilo, havia se afastado da videochamada para atender a campainha do apartamento em São Paulo, deixando a câmera ligada sem perceber. 3 dias em Curitiba para fechar um contrato importante, e agora isto. De seu quarto de hotel, Lívia segurou a respiração. 10 anos de casamento. Uma filha de 8 anos, Mariana, que felizmente estava na casa da avó materna. As mãos tremiam enquanto ela ajustava os cabelos castanhos, tentando manter a compostura quando Danilo retornou à tela. Desculpe, amor. Era só o porteiro entregando um pacote. Ele sorriu, aquele sorriso que a conquistou na faculdade de administração. O mesmo sorriso que agora parecia uma máscara. Tudo bem, respondeu Lívia, sua voz surpreendentemente calma. Como estão as coisas por aí? Tranquilas. Sinto sua falta. A casa fica vazia sem você, Danilo respondeu, ajustando a posição do laptop. O celular vermelho desapareceu do enquadramento. Durante os 20 minutos seguintes, Lívia interpretou o papel de esposa dedicada em viagem de negócios, comentando sobre reuniões, falando da saudade, perguntando sobre o dia de Danilo na construtora onde trabalhava como engenheiro. Seu rosto não traiu o vulcão que crescia dentro dela. Quando desligou, sentou-se imóvel por longos minutos, observando a chuva fina que caía sobre Curitiba pela janela do hotel. Não gritou. Não chorou. Em vez disso, pegou o próprio celular e fez 2 ligações. A primeira para sua secretária, Janaína, preciso que remarque todas as reuniões de amanhã. Surgiu uma emergência familiar. A segunda para seus sogros, que moravam a poucos quilômetros do apartamento que dividia com Danilo. Dona Clotilde? Aqui é Lívia. Tenho uma surpresa para o Danilo amanhã, ele anda tão cansado. A senhora e seu Osvaldo poderiam me encontrar no apartamento por volta das 5? Vamos fazer algo especial para ele. Enquanto comprava a passagem aérea para o primeiro voo da manhã, Lívia sentiu uma calma gélida substituir o choque inicial. O que encontraria quando aquela porta fosse aberta? E mais importante, o que faria a respeito? 6 meses antes, a vida de Lívia parecia perfeita. Diretora de marketing de uma multinacional, aos 35 anos havia conquistado o respeito no mundo corporativo sem abrir mão da família que construíra com Danilo, seu amor da faculdade. Moravam em um apartamento espaçoso no Itaim Bibi, área nobre de São Paulo. Mariana, a filha do casal, crescia saudável e inteligente, frequentando um dos melhores colégios da cidade. O início havia sido difícil. Filha de professores de Ribeirão Preto, Lívia conquistou bolsa integral para estudar na capital. Foi durante uma festa universitária que conheceu Danilo Vasconcelos, herdeiro de uma família tradicional paulistana com negócios na construção civil. O romance enfrentou a resistência inicial de Dona Clotilde, mãe de Danilo, que sonhava para o filho único uma nora de berço. Ela vai te deixar quando conseguir o que quer, Clotilde advertiu o filho na época. Essas moças do interior vêm para São Paulo com ambições grandes demais. Mas Danilo, encantado pela inteligência e determinação da jovem estudante, manteve-se firme. Casaram-se assim que se formaram, numa cerimônia simples, para desgosto de Clotilde. Com o passar dos anos, no entanto, a sogra foi suavizando sua postura, especialmente após o nascimento de Mariana, por quem desenvolveu adoração imediata. O que ninguém esperava era que seria justamente o sucesso profissional de Lívia que começaria a abalar o casamento. As viagens tornaram-se mais frequentes. Danilo, que havia assumido parte da construtora da família, também viajava constantemente. Os momentos juntos foram se tornando mais raros, ocupados por compromissos sociais e familiares. Precisamos de tempo para nós, Danilo comentou certa noite,
após um jantar silencioso depois que Mariana já havia dormido. Estamos virando dois estranhos que dividem a mesma cama. Lívia prometeu desacelerar. Recusou uma promoção que exigiria mudança para o escritório do Rio de Janeiro. Organizou um final de semana romântico em Campos do Jordão. Por algumas semanas, pareceram reencontrar a sintonia perdida. Até que Danilo contratou uma nova assistente para seu escritório. Letícia Prado, 27 anos, formada em arquitetura, cabelos pretos longos, sempre impecavelmente vestida. Lívia a conheceu durante um evento da construtora. Notou os olhares, o modo como Letícia ria um pouco alto demais das piadas de Danilo, como tocava levemente seu braço ao falar. Ela é excelente profissional, Danilo comentou, casualmente demais, quando voltavam para casa naquela noite. Tem revolucionado a organização do escritório. Foi naquela mesma noite que Lívia percebeu que o marido havia mudado a senha de seu celular. Um detalhe pequeno, mas suficiente para plantar a primeira semente da desconfiança. O voo de Curitiba para São Paulo durou apenas 50 minutos, mas para Lívia pareceu uma eternidade. Sua mente alternava entre imagens da videochamada, o celular vermelho cintilante contra o branco dos travesseiros, e lembranças do começo do casamento, quando Danilo a surpreendia com flores sem motivo aparente. No táxi do aeroporto para o apartamento, Lívia verificou seu celular. 4 mensagens de Danilo desde a conversa da noite anterior. Boa noite, amor. Sonhe comigo. Bom dia. Como estão as reuniões hoje? Morrendo de saudades. Só mais um dia. Liguei para Mari na casa da sua mãe. Ela mandou um beijo. Cada mensagem era uma punhalada. A normalidade delas, a pretensão de que tudo estava bem, enquanto ela agora sabia que não estava. Ou estaria enganada. Poderia haver uma explicação inocente para aquele celular? No prédio, Lívia pediu ao porteiro que não anunciasse sua chegada. Usou sua própria chave para subir. Eram 14h30. Havia combinado com os sogros às 17h, dando-lhe tempo para verificar o apartamento, procurar evidências antes da confrontação. A porta se abriu silenciosamente. O apartamento estava em ordem, impecável demais, na verdade. Danilo era naturalmente desorganizado, meias pelo chão, louça na pia. Mas tudo parecia meticulosamente limpo, como se alguém tivesse acabado de organizar. No quarto, a cama estava feita com esmero, lençóis diferentes dos que vira na videochamada. No banheiro, percebeu 2 cabelos longos e escuros no ralo do chuveiro. Os dela eram castanhos claros e na altura dos ombros. Abriu o armário de Danilo. As camisas alinhadas, os sapatos em ordem. Nada fora do lugar. Mas então, ao empurrar os cabides para o lado, notou algo no fundo, uma sacola de loja feminina de lingerie. Dentro, uma nota fiscal no nome de Danilo Vasconcelos, 2 peças íntimas caríssimas, tamanho que não era o seu. Naquele momento, ouviu o som de chaves na porta da frente. Congelou. Consultou o relógio, 15h10. Danilo não deveria estar em casa àquela hora, ainda era expediente na construtora. Rapidamente, guardou a sacola onde a encontrara e moveu-se silenciosamente até o corredor. Ouviu risadas, uma masculina, outra feminina. Então, as vozes. Tem certeza que podemos ficar aqui? Sua esposa volta amanhã. Relaxa, ela só chega à noite. Temos o apartamento só para nós até lá. Lívia sentiu o sangue gelar nas veias. Pressionada contra a parede do corredor, não conseguia ver quem acabará de entrar, mas reconheceria aquela voz masculina em qualquer lugar. O que não esperava era ouvir um barulho de beijos, seguido pela voz feminina novamente. E se alguém nos vir? Sua sogra ligou 3 vezes hoje. Minha mãe é uma paranoica. Provavelmente quer saber se preciso de comida congelada ou camisas passadas. Venha cá. Mais sons de beijos. Lívia fechou os olhos com força. Uma coisa era suspeitar, outra completamente diferente era confirmar. Precisava tomar uma decisão. Sair do esconderijo e confrontá-los ali mesmo? Ou esperar pelo plano original, com os sogros como testemunhas? Lívia escolheu recuar. Em silêncio absoluto, deslizou para o quarto de hóspedes, fechando a porta suavemente atrás de si. De lá, ouviu os sons do casal se movendo pela sala, depois pelo corredor, até finalmente entrarem no quarto principal. A porta se fechou com um clique, abafando suas vozes. Com as mãos trêmulas, Lívia enviou uma mensagem para os sogros,
mudança de planos. Não venham às 17 horas. Ligarei em breve. Depois, digitou um breve e-mail para sua amiga Márcia, advogada, preciso de ajuda urgente. Assunto, divórcio. Sentada na beirada da cama de hóspedes, Lívia tentava processar o que fazer. O som abafado de risos e conversas do quarto ao lado era como ácido em seus ouvidos. Decidiu que precisava ver a amante. Saber quem era. Confirmar suas suspeitas sobre Letícia. Com o celular em modo silencioso, abriu cuidadosamente a porta. O apartamento amplo permitia que se movesse sem ser detectada. Posicionou-se no corredor, de onde podia ver parcialmente a sala de estar através do reflexo do grande espelho da parede. 20 minutos depois, ouviu a porta do quarto principal se abrir. Recuou mais para as sombras. Viu então, refletida no espelho, não Letícia, mas uma mulher que nunca havia visto antes. Mais jovem, talvez 25 anos, cabelos pretos longos e lisos, vestido curto vermelho. Ela carregava uma pequena bolsa combinando, e um celular com capa de strass vermelha. Preciso ir, a desconhecida disse, enquanto Danilo a abraçava por trás, beijando seu pescoço. Tenho reunião às 5. Quando posso te ver de novo? Danilo perguntou, sua voz com o tom que Lívia não ouvia há anos. Amanhã não dá, sua esposa estará de volta, ela respondeu com uma risada. Talvez sexta? Podemos ir àquele hotel em Guarulhos. Combinado. Mas você ainda não me contou sobre aquela surpresa que mencionou. A jovem sorriu, misteriosa. Tudo a seu tempo. Primeiro preciso ter certeza de que você vai deixá-la, como prometeu. O sorriso de Danilo vacilou. Jade, já conversamos sobre isso. É complicado. Tem a Mari, tem a empresa, tem meus pais. A jovem, Jade, afastou-se. Sempre desculpas, Danilo. Estamos nisso há quase um ano. Ou você toma uma decisão, ou eu tomo por você. Ela saiu, batendo a porta com mais força que o necessário. Danilo ficou parado, passando as mãos pelos cabelos em sinal de frustração, antes de voltar para o quarto. O ano. As palavras ecoavam na mente de Lívia. O caso já durava um ano. E não era com Letícia, mas com uma completa desconhecida chamada Jade. Silenciosamente, retornou ao quarto de hóspedes e ligou para sua sogra. Dona Clotilde? Mudança de planos. Vamos fazer a surpresa amanhã. Mas preciso que a senhora faça algo por mim antes. A voz de sua sogra do outro lado soou preocupada. O que houve, Lívia? Você está com uma voz estranha. Nada grave, mentiu. Apenas descobri que Danilo está planejando uma surpresa para nós também. Não quero estragar. Após mais alguns minutos de conversa, desligou. Tinha agora uma decisão ainda mais difícil pela frente: confrontar Danilo sozinha ou esperar e executar o plano original, agora com informações muito mais dolorosas? Às 16h30, Danilo saiu do apartamento. Lívia ouviu a porta da frente fechar e esperou mais 10 minutos, garantido que ele não voltaria por algo esquecido. Saiu então do quarto de hóspedes e começou a explorar meticulosamente o apartamento que chamara de lar por tantos anos. No escritório de Danilo, o laptop estava protegido por senha, mas Lívia conhecia os códigos que ele usava, ou pelo menos costumava usar. Surpreendentemente, a senha antiga ainda funcionava. Dentro, encontrou uma pasta de e-mails arquivados com o nome Projeto Jade. O conteúdo era devastador. Mensagens de amor. Fotos da jovem em posições íntimas. Planos de viagens que Danilo dissera a Lívia serem compromissos de trabalho. Uma vida paralela documentada em detalhes. Mais chocante, porém, foi encontrar um arquivo de planilha detalhando transferências financeiras. Danilo havia comprado um apartamento no bairro de Pinheiros, colocado no nome de Jade. Havia também extratos de um cartão de crédito que Lívia desconhecia, mostrando gastos em restaurantes caros, joalherias, lojas de grife. Lívia imprimiu o que considerou mais importante e guardou na bolsa. Quando terminou, notou que passava das 18 horas. Danilo provavelmente não voltaria tão cedo, era quinta-feira, dia que costumava encontrar amigos do trabalho para happy hour. Tomou então uma decisão. Ligou novamente para os sogros. Dona Clotilde, sou eu de novo. Podemos retomar o plano original? O senhor Osvaldo está em casa. Sim, querida. Está acontecendo algo que devemos saber. Prefiro conversar pessoalmente.
Podem vir ao apartamento agora. 40 minutos depois, a campainha tocou. Lívia, que havia trocado de roupa e aplicado uma maquiagem leve para disfarçar os olhos vermelhos, recebeu os sogros com um abraço tenso. Dona Clotilde, sempre perspicaz aos 68 anos, examinou a nora com olhos estreitados. Lívia, você não deveria estar em Curitiba? O que está acontecendo? Seu Osvaldo, mais calmo e menos falante que a esposa, observava silenciosamente, as mãos enrugadas apoiadas na bengala que usava desde um derrame leve no ano anterior. Sentem-se, por favor. Lívia indicou o sofá. Tenho algo difícil para contar. Com calma forçada, relatou sua descoberta durante a videochamada, omitindo que havia presenciado Danilo com a amante horas antes. Mostrou as provas que encontrara no computador. As transferências financeiras. As mensagens. Dona Clotilde empalideceu. Não pode ser. Deve haver algum engano. Seu Osvaldo permaneceu em silêncio, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda, quase como se já suspeitasse de algo. Por que nos chamou aqui? Dona Clotilde finalmente perguntou. Para humilhar nosso filho? Para nos humilhar? Não, Lívia respondeu firmemente. Porque vocês merecem saber a verdade. E porque preciso de testemunhas para o que vai acontecer quando ele voltar. Nesse momento, ouviram o som da chave na porta. Os três congelaram. Danilo entrou, assoviando distraidamente. Parou abruptamente ao ver a cena na sala. Sua esposa, que deveria estar em outra cidade, sentada com seus pais, todos com expressões graves. O que é isso? Uma intervenção. Tentou brincar, mas sua voz falhou ao ver as folhas impressas sobre a mesa de centro. Olá, Danilo. Lívia disse com uma calma que não sentia. Estávamos esperando por você. Temos muito que conversar. Lívia, o que significa isso? Danilo perguntou, tentando manter a compostura enquanto olhava nervosamente entre sua esposa e seus pais. Você deveria estar em Curitiba até amanhã. E você deveria ser um marido fiel, respondeu Lívia, empurrando as folhas impressas em sua direção. Mas parece que ambos mudamos nossos planos. O rosto de Danilo perdeu a cor ao reconhecer os documentos. Olhou para seus pais, depois para Lívia, como um animal acuado. Mãe, pai, isso não é o que parece. Cale a boca. A voz de Dona Clotilde cortou o ar como um chicote. A senhora sempre composta agora tremia de raiva. Não insulte nossa inteligência, Danilo. Sua esposa nos mostrou tudo. Seu Osvaldo finalmente falou, sua voz baixa carregando mais peso que qualquer grito. Um apartamento, filho? Você comprou um apartamento para essa mulher? Danilo desabou no sofá oposto, derrotado. Eu ia contar. Eventualmente. Quando? Exigiu Lívia. Depois de desperdiçar mais quantos anos da minha vida? Depois de desviar quanto dinheiro para sua amante? Não é assim simples, Danilo tentou explicar. Jade e eu, aconteceu sem querermos. Ela é diferente, ela me entende. Ela entende seu dinheiro, isso sim, cortou Dona Clotilde. Uma oportunista que seduziu um homem casado. Danilo levantou-se bruscamente. Não fale assim dela. Vocês não conhecem Jade. Ela é sincera, ela. Sincera. Lívia interrompeu com uma risada amarga. Tão sincera que está ameaçando você para largar sua família? Ou isso também está nas mensagens que ela mandou? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Danilo encarou Lívia, depois os documentos na mesa. Você leu tudo? Tudo, confirmou Lívia. Inclusive sobre a surpresa que ela mencionou. Quer saber o que acho que é? Acho que sua amante está grávida, Danilo. Dona Clotilde soltou um gemido, levando as mãos ao peito. O choque no rosto de Danilo confirmou a suspeita de Lívia. Ela havia adivinhado corretamente, baseando-se nas mensagens enigmáticas que encontrara. Como você sabia? Ele balbuciou. Não sabia, Lívia respondeu, sentindo uma pontada dolorosa de confirmação. Acabei de descobrir pela sua reação. Seu Osvaldo levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Vou esperar no carro, Clotilde. Não tenho mais nada a dizer ao meu filho hoje. O velho senhor caminhou lentamente até Lívia, beijando-lhe a testa com ternura. Força, minha filha. Você merece coisa melhor. Saiu sem olhar para o filho. Pai, espere. Danilo chamou,
mas a porta já havia se fechado. Dona Clotilde permaneceu sentada, rígida como uma estátua. Quanto tempo? Perguntou. 1 ano e meio, Danilo confessou. Começou quando Lívia estava considerando aquela promoção para o Rio. Lívia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Você me fez recusar aquela oportunidade enquanto já me traía. Eu não queria que nossa família se separasse, Danilo respondeu, o absurdo da declaração aparentemente perdido para ele. E agora? O que pretende fazer? Perguntou Dona Clotilde, sua voz fria. Danilo hesitou. Eu não sei. Jade está grávida de 4 meses. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Assim como precisa assumir a responsabilidade pelo fim do seu casamento, completou Lívia, levantando-se. Tenho um advogado preparando os papéis do divórcio. Ficarei na casa da minha mãe com a Mari até encontrar outro lugar. Não, Danilo protestou. Não tire minha filha de mim. Posso ter errado com você, mas sou um bom pai. Lívia o encarou, anos de amor transformando-se em decepção. Um bom pai não destrói a família da própria filha. Quando ela se dirigiu ao quarto para pegar as malas que já havia preparado, Dona Clotilde levantou-se para segui-la, deixando Danilo sozinho na sala. No quarto, a sogra fechou a porta e fez algo que surpreendeu Lívia, abraçou-a fortemente. Há algo que você precisa saber, sussurrou a senhora. Algo sobre Jade Mendonça que nem meu filho sabe. Na manhã seguinte, Lívia acordou no quarto de infância de sua casa materna em Santo André, nos arredores de São Paulo. Por um momento breve e misericordioso, esqueceu os eventos do dia anterior. Então, a realidade desabou sobre ela como uma avalanche. Seu casamento acabado. A traição. A gravidez da amante. E principalmente, a revelação chocante que Dona Clotilde compartilhara. Jade Mendonça não é quem diz ser, a sogra havia explicado no quarto, enquanto Danilo esperava na sala. Há 3 meses, recebi um telefonema anônimo. Uma mulher dizendo que verificasse quem estava destruindo o casamento do meu filho. Contratei um investigador. Dona Clotilde entregou a Lívia um envelope que tirara da bolsa. Jade trabalhou em pelo menos 2 outras construtoras antes. Sempre como secretária de diretores casados. Sempre terminando com apartamentos e joias. É um golpe, Lívia. Um golpe bem planejado. As fotos mostravam Jade, com cabelo diferente, ao lado de outros homens. Recortes de jornal relatavam processos por extorsão que nunca foram adiante, sempre encerrados com acordos confidenciais. Por que não contou antes? Por que não contou ao Danilo? Tentei, respondeu Dona Clotilde com amargura. Ele me acusou de tentar manipulá-lo. De sempre querer controlar sua vida. Disse que eu nunca aceitei sua escolha por você, e agora estava tentando estragar sua felicidade novamente. Agora, sentada na cama de solteira, Lívia relia o relatório do detetive. A dúvida a corroía. Deveria usar essas informações contra Jade? Alertar Danilo? Ou deixá-lo descobrir por conta própria, sofrendo as consequências de suas escolhas? Um choro infantil a arrancou de seus pensamentos. Mariana acordara no quarto ao lado, confusa por estar na casa da avó. Mamãe, chamou a menina quando Lívia entrou no quarto. Cadê o papai? Porque estamos aqui e não em casa. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu mundo estava desmoronando? Lívia sentou-se na beirada da cama, afagando os cabelos da filha. Papai e eu precisamos de um tempo separados, querida. Vocês brigaram. Os olhos castanhos de Mariana, tão parecidos com os do pai, encheram-se de lágrimas. Sim, brigamos, Lívia respondeu, optando pela simplicidade. Uma briga grande. Mas vão fazer as pazes, né? Igual quando brigaram no aniversário da vovó Clotilde. Lívia sentiu um nó na garganta. Não sei, Mari. Algumas brigas são difíceis de resolver. O celular de Lívia vibrou com uma mensagem. Era Márcia, sua amiga advogada, documentos prontos. Podemos entrar com o pedido hoje mesmo. Tem certeza que quer guarda compartilhada? Após o que ele fez. Outra mensagem chegou antes que pudesse responder. Número desconhecido, aqui é a Jade. Precisamos conversar. Sobre o bebê. Sobre Danilo. Há coisas que você não sabe. Lívia sentiu o sangue gelar. Como Jade conseguirá seu número? O que mais queria depois de já ter destruído seu casamento? Mamãe? Posso ligar pro papai? Quero contar que perdi outro dente ontem.
A inocência de Mariana era como uma faca no coração de Lívia. Enquanto considerava o que responder, uma terceira mensagem chegou, esta de Dona Clotilde. Danilo descobriu sobre o relatório. Jade está com ele agora no apartamento. Ele está transtornado, ameaçando medidas legais contra mim e Osvaldo. Nunca o vi assim. Lívia abraçou Mariana com força, como se pudesse protegê-la da tempestade que se aproximava. Precisava tomar decisões difíceis, e rapidamente. Sua mãe, Dona Berenice, apareceu à porta. Telefone para você, filha. É o advogado do Danilo. Lívia fechou os olhos, sentindo o controle da situação escorregando por entre seus dedos. Porque Danilo já estava com o advogado. O que Jade havia dito a ele? Vamos tomar café, vovó? Mariana perguntou, saltando da cama, momentaneamente distraída da gravidade da situação. Quando ficou sozinha, Lívia encarou o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ao atender, ouviu uma voz masculina fria e profissional. Senhora Mendonça? Aqui é Dr. Rubens Meirelles, representando Danilo Vasconcelos. Gostaria de informar que meu cliente está contestando as acusações de adultério e solicitando guarda total da menor Mariana Mendonça Vasconcelos, com base em alienação parental e difamação. O escritório de Márcia Almeida no centro de São Paulo era um oásis de calma em meio ao caos que a vida de Lívia havia se tornado. Grandes janelas ofereciam vista para o Vale do Anhangabaú, enquanto as paredes revestidas de madeira escura transmitiam solidez e segurança, exatamente o que Lívia precisava naquele momento. Ele não pode fazer isso, Márcia afirmou com convicção, seus óculos retangulares refletindo a luz da tela do computador. Alienação parental? Difamação? São acusações graves e completamente infundadas. Lívia suspirou, exausta após 3 dias de mensagens, ligações e ameaças legais. Jade o convenceu que armei tudo. Que o relatório que Dona Clotilde mostrou é falsificado, que estou tentando prejudicá-lo por ciúmes da carreira dele. E os sogros? Eles são testemunhas-chave. Danilo não atende às ligações deles. Seu Osvaldo passou mal ontem, pressão alta. Dona Clotilde está arrasada. Márcia inclinou-se para a frente, seus olhos negros intensos. Precisamos de uma estratégia diferente. Esse advogado, Meirelles, tem fama de jogar sujo. Se entrarmos numa guerra judicial convencional, vai desgastar você emocionalmente e financeiramente. O que sugere então? Primeiro, precisamos descobrir mais sobre Jade. O relatório do detetive é um começo, mas precisamos de provas irrefutáveis de suas intenções. Márcia fez algumas anotações em seu tablet. Segundo, devemos documentar tudo sobre o patrimônio. O apartamento que ele comprou para ela, as transferências, tudo. Lívia mordeu o lábio, hesitante. E sobre Mari? Danilo está usando nossa filha como arma. Ontem ligou para ela dizendo que mamãe não quer que papai a veja. Não disse isso. Apenas pedi que os encontros fossem em local público por enquanto. Clássica manipulação. Márcia balançou a cabeça. Vamos solicitar uma avaliação psicológica para todos, incluindo a Mari. Isso vai expor as táticas dele. Naquele momento, o celular de Lívia vibrou com uma mensagem. Era Jade novamente. Última chance para conversarmos civilizadamente. Amanhã, 15 horas, Café Suplicina Oscar Freire. Venha sozinha ou as consequências serão piores do que imagina. Lívia mostrou a mensagem para Márcia, que imediatamente fotografou a tela. Perfeito. Documentação de ameaça. Mas você não vai sozinha. Preciso ir, Lívia insistiu. Preciso olhar nos olhos dessa mulher, entender o que ela quer realmente. Então iremos preparadas. Na manhã seguinte, Lívia sentou-se com Dona Berenice na pequena cozinha da casa em Santo André. Mariana havia ido para a escola, ainda confusa com a situação, mas adaptando-se gradualmente. Tem certeza que quer fazer isso, filha? Perguntou Dona Berenice, servindo café forte em xícaras de porcelana antiga. Enfrentar essa mulher pode piorar as coisas. Já estão ruins o suficiente, mãe. Danilo está completamente manipulado. Preciso entender contra o que estou lutando. O plano estava traçado. Lívia iria ao encontro, mas não desprotegida. Márcia estaria em uma mesa próxima com um assistente. Um detetive particular contratado às pressas ficaria do lado de fora, fotografando discretamente. Tudo seria gravado, documentado.
Antes de sair, Lívia recebeu uma ligação inesperada. Dona Clotilde, com voz embargada pelo choro. Lívia, meu marido está no hospital. Outro derrame, mais forte desta vez. Danilo se recusa a vir ver o pai. Disse que nós escolhemos nosso lado quando conspiramos contra ele. O coração de Lívia apertou-se. Vou passar no hospital depois do compromisso que tenho hoje. Obrigada, filha. Sempre foi mais filha para mim do que pensei que seria. Às 14h45, Lívia entrou no café elegante na Oscar Freire. Vestia-se com simplicidade estudada, calça jeans, blazer bege, poucos acessórios. Queria parecer confiante, mas não intimidadora. Às 15h em ponto, Jade entrou. A diferença entre a mulher no relatório e a que se aproximava agora era impressionante. No lugar da sedutora de vestido vermelho, surgiu uma jovem de aparência frágil, em um vestido solto azul claro que destacava a pequena barriga de gravidez. Maquiagem leve, cabelos presos em um coque simples. A transformação era calculadamente perfeita. A amante agora parecia uma futura mãe vulnerável. Obrigada por vir, disse Jade, sentando-se à frente de Lívia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Acho que está na hora de mulher para mulher, esclarecermos algumas coisas. Estou ouvindo, respondeu Lívia, mantendo a voz calma enquanto tocava discretamente o botão de gravação no celular dentro do bolso, como Márcia havia instruído. Primeiro, começou Jade, inclinando-se para a frente, quero que saiba que nunca pretendi destruir seu casamento. Danilo me procurou. Ele já estava infeliz. Lívia manteve-se impassível, apesar da raiva crescente. Segundo, continuou Jade, acariciando levemente a barriga, este bebê merece um pai presente. Uma família estável. Concordo completamente, respondeu Lívia. Toda criança merece isso. Jade pareceu momentaneamente desconcertada pela concordância, mas logo recuperou a compostura. Então entende por que Danilo precisa se divorciar rapidamente e sem escândalos? Porque precisamos resolver isso como adultos. O que exatamente está propondo, Jade? Ou devo chamá-la de Caroline? Era esse seu nome na construtora Albuquerque, não? O rosto de Jade endureceu instantaneamente, toda a pretensão de fragilidade desaparecendo. Seus olhos, antes suplicantes, tornaram-se frios como aço. Vejo que fez sua lição de casa, comentou, tomando um gole de água. Impressionante. A maioria das esposas apenas chora e implora. Não sou a maioria das esposas. Um sorriso calculado surgiu nos lábios de Jade. Não, definitivamente não é. É por isso que precisamos ser práticas. Objetivas. Estou ouvindo sua proposta. Jade inclinou-se, baixando a voz. Danilo está convencido que sua sogra e você conspiraram para destruir nossa relação. Ele está determinado a lutar pela guarda da filha. Usando mentiras, Lívia completou. Usando o que for necessário, corrigiu Jade. Mas podemos evitar essa guerra. Tenho uma contraproposta. Você aceita o divórcio com termos mínimos, pensão básica para a menina, divisão simplificada de bens, guarda compartilhada sem complicações. Em troca, convenço Danilo a não seguir com as acusações mais desagradáveis. Que acusações? Jade sorriu novamente, agora com malícia evidente. Negligência parental. Evidências de que você priorizou a carreira à família. Testemunhas sobre discussões acaloradas na frente da criança. Talvez até sugestões sobre seu relacionamento próximo demais com certo colega de trabalho. Lívia sentiu o sangue ferver. Isso é completamente falso. A verdade é relativa nos tribunais, querida. É a palavra de vocês contra a nossa. E Danilo tem recursos para contratar os melhores advogados. Por que está fazendo isso? O bebê é mesmo dele. A pergunta pareceu genuinamente ofender Jade. Claro que é. Não sou amadora. Ela passou a mão pela pequena barriga. Este bebê é meu ingresso para uma vida confortável, assim como sua filha poderia ser o seu, se fosse mais esperta. Como assim? Ora, Lívia. Você teve 8 anos para garantir seu futuro. Deveria ter investido melhor. Colocado propriedades no seu nome, construído um pé de meia significativo. Em vez disso, apostou na carreira, na independência. Jade balançou a cabeça com falsa pena. Tão ingênuo. Lívia manteve-se calma, ciente da gravação em andamento. Então é isso,
Um golpe planejado. Prefiro chamar de realocação estratégica de recursos, Jade deu de ombros. Homens como Danilo são previsíveis. Sentem-se desprezados quando a esposa tem sucesso próprio, ficam vulneráveis à atenção e admiração. O resto é técnica. E as outras construtoras? Os outros homens? Práticas importantes, Jade sorriu. Mas Danilo é o prêmio principal. Família tradicional, patrimônio sólido, ego frágil o suficiente para ser manipulado. Perfeito. Lívia respirou fundo. E se eu recusar sua proposta? Então prepare-se para uma batalha suja. Já temos tudo planejado: testemunhas, evidências fabricadas, narrativas convincentes. Será traumático para sua filha. Parece que pensei tudo bem, mesmo, Lívia respondeu calmamente, tirando o celular do bolso e colocando-o sobre a mesa. Jade olhou para o aparelho, confusa por um momento, até que a compreensão surgiu em seus olhos. Você não o usaria? Já o usei. Lívia indicou discretamente para 2 mesas próximas, onde Márcia e seu assistente estavam sentados, observando atentamente. E tenho testemunhas. O rosto de Jade empalideceu visivelmente. Ela começou a se levantar, mas Lívia segurou seu pulso. Ainda não terminamos. Agora é minha vez de fazer uma proposta. Naquele momento, uma figura familiar apareceu à porta do café, fazendo Lívia congelar. Danilo, parecendo nervoso e agitado, escaneava o ambiente. Seus olhos encontraram os de Lívia, depois os de Jade, e seu rosto contorceu-se em uma expressão de fúria. Você me traiu, ele acusou Jade enquanto se aproximava rapidamente da mesa. Combinamos que eu lidaria com isso. Danilo, posso explicar, Jade começou, sua vulnerabilidade teatral retornando instantaneamente. Você a contatou pelas minhas costas. Danilo vociferou, atraindo olhares dos outros clientes. O que está planejando? Lívia permaneceu sentada, observando a dinâmica entre os dois. Algo não fazia sentido. Como Danilo sabia do encontro? A resposta veio quando uma terceira pessoa entrou no café. Letícia, a assistente de Danilo que Lívia inicialmente suspeitara ser a amante. Peguei ela deletando as mensagens do seu celular quando você foi ao banheiro, Letícia disse a Danilo, ignorando completamente a presença de Lívia. Ela está jogando dos dois lados. O caos que se seguiu foi rápido e intenso. Jade acusando Letícia de invenções motivadas por ciúmes. Danilo exigindo explicações. Letícia revelando que monitorava as comunicações de Jade há semanas por suspeitar de suas intenções. Ela tem outro homem, Danilo, Letícia disparou. Um empresário em Campinas. Está negociando com ele também, caso você não ceda às exigências dela. Lívia observava a cena surreal, percebendo que havia ainda mais camadas de traição e manipulação do que imaginara. Quando os gritos aumentaram e o gerente do café aproximou-se para intervir, ela fez um sinal para Márcia, que imediatamente acionou o segurança privado que haviam contratado. Enquanto o segurança escoltava Lívia para fora pelos fundos do estabelecimento, ela ouviu Jade gritar, ela gravou tudo. Pegue o celular dela, Danilo. No carro, com Márcia ao volante, Lívia finalmente permitiu-se tremer. O que aconteceu lá? Márcia acelerou, afastando-se rapidamente. Aparentemente, senhorita Jade estava enganando a todos. Inclusive seu marido. Ex-marido, corrigiu Lívia automaticamente. Com essa gravação e as testemunhas, temos material suficiente para virar o jogo completamente. Márcia sorriu com satisfação profissional. Mas tem uma coisa que não entendo. Como Letícia sabia sobre Jade? Porque ela ajudaria Danilo. Lívia fechou os olhos, subitamente exausta. Acho que há muito mais nessa história do que imaginamos. E sinceramente, não sei se quero descobrir tudo. Seu celular tocou. Número desconhecido. Hesitante, atendeu no viva voz. Lívia. A voz de Letícia soou estranhamente vulnerável. Precisamos conversar. Sobre Danilo, sobre Jade, sobre tudo. Há coisas que você precisa saber para se proteger. Para proteger sua filha. Márcia e Lívia trocaram olhares preocupados. Quando parecia que a situação não poderia ficar mais complicada, outra mensagem chegou, esta de Dona Clotilde. Seu Osvaldo acordou. Quer ver você e a neta imediatamente. Diz que tem algo importante para revelar sobre o patrimônio da família antes que seja tarde demais. O Hospital São Luís,
na zona sul de São Paulo, exalava o odor característico de antisséptico e café fraco. Lívia segurava a mão de Mariana enquanto caminhavam pelo corredor do setor de cardiologia. A menina estava nervosa, hospitais a assustavam, e a ideia de ver o avô doente a deixava ansiosa. Vovô Osvaldo vai ficar bom, mamãe? Perguntou, sua voz pequena ecoando no corredor silencioso. Os médicos estão cuidando dele, querida. Ele é forte. Na porta do quarto 407, Dona Clotilde esperava, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Abraçou a neta com força e depois Lívia. Ele está lúcido, mas fraco, advertiu em voz baixa. O médico pediu para não agitá-lo. Seu Osvaldo estava reclinado na cama hospitalar, tubos e monitores conectados ao seu corpo frágil. Ao ver a neta, seus olhos cansados brilharam. Minha princesinha, chamou com voz rouca. Venha dar um beijo no vovô. Mariana aproximou-se cautelosamente, beijando a face enrugada do avô. Dona Clotilde levou a neta para buscar um chocolate quente na lanchonete, deixando Lívia sozinha com o sogro. Sente-se, filha, ele pediu, indicando a cadeira ao lado da cama. Não temos muito tempo. Não fale assim, seu Osvaldo. O senhor vai melhorar. Ele balançou a cabeça levemente. Realismo não é pessimismo, Lívia. Sei reconhecer quando o corpo está desistindo. Com esforço visível, alcançou um envelope sob o travesseiro. Isto é para você. Documentos da holding familiar. Lívia pegou o envelope, confusa. Por que está me dando isso? Porque você precisa se proteger. E proteger Mari. Ele respirou profundamente antes de continuar. Há 2 anos, quando tive o primeiro derrame, reorganizei a estrutura empresarial da família. Coloquei 30% das ações da construtora em um fundo para Mariana, com você como administradora até ela completar 25 anos. Lívia arregalou os olhos. Danilo sabe disso. Não. Apenas Clotilde e meu advogado pessoal. Danilo sempre foi impulsivo com dinheiro. Quis garantir o futuro da minha neta. Seu Osvaldo, eu não sei o que dizer. Ele ergueu a mão trêmula. Tem mais. Aquele apartamento em Pinheiros, que Danilo comprou para aquela moça. Ele não usou dinheiro próprio. Como assim? Usou recursos da empresa. Desviou fundos de um projeto em Campinas. É fraude, Lívia. Ele pode enfrentar processo criminal se isso vier à tona. Os olhos do idoso encheram-se de lágrimas. Meu único filho. Como chegamos a este ponto? Lívia segurou a mão enrugada do sogro, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza. O Senhor está me dando uma arma muito poderosa. Estou lhe dando a verdade. O que fará com ela é sua escolha. Quando saiu do hospital 2 horas depois, Lívia sentia-se simultaneamente fortalecida e oprimida pelo peso das novas informações. No estacionamento, encontrou Márcia esperando, como haviam combinado. Como ele está? Perguntou a advogada. Estável, mas frágil. Lívia mostrou o envelope. Precisamos analisar isto. Muda tudo. No escritório de Márcia, enquanto Mariana desenhava tranquilamente na antessala sob supervisão da secretária, as 2 mulheres examinaram os documentos. Isso é ouro puro, Márcia comentou, impressionada. Com isso, podemos não apenas garantir o futuro financeiro de Mariana, mas também forçar Danilo a recuar completamente. Usando a ameaça de exposição criminal? Lívia perguntou, desconfortável. Exatamente. Ele abandona qualquer pretensão sobre guarda exclusiva, concorda com pensão justa, e em troca, você não expõe o desvio de recursos. Lívia levantou-se, caminhando até a janela. Observou São Paulo ao entardecer, luzes começando a pontilhar o horizonte urbano. Não quero usar minha filha como arma, da mesma forma que ele está fazendo. Não é sobre armas, Lívia. É sobre proteção. Sua e da Mari. Naquele momento, o celular de Lívia tocou. Era Letícia, com quem havia marcado o encontro para o dia seguinte. Não posso esperar até amanhã, a voz da jovem soava ansiosa. Jade está no apartamento de Danilo agora. Eles estão planejando algo. Ouvi quando ele disse que vai resolver o problema Lívia de uma vez por todas. Como você sabe disso? Ainda tenho acesso ao sistema de segurança do apartamento. Era parte do meu trabalho como assistente dele. Por que está me ajudando, Letícia?
Um breve silêncio. Porque também fui enganada. Por ambos. Após desligar, Lívia encarou Márcia. Acho que é hora de uma abordagem diferente. Não quero apenas me defender. Quero recuperar minha vida, minha dignidade. O que tem em mente? Uma confrontação final. Com todas as cartas na mesa. Nas 48 horas seguintes, Lívia executou seu plano meticulosamente. Primeiro, reuniu-se com o advogado pessoal de seu Osvaldo, confirmando a autenticidade dos documentos e sua disposição em testemunhar se necessário. Depois, com a ajuda de Márcia, preparou uma proposta de acordo abrangente. No terceiro dia, enviou uma mensagem simples para Danilo: apartamento, 19 horas. Venha sozinho. Última chance de resolver civilizadamente. Às 18h30, Lívia entrou no que fora seu lar por tantos anos. Com permissão de Dona Clotilde, que ainda tinha chaves, arrumou a sala para a reunião decisiva. Posicionou pastas organizadas sobre a mesa de centro, todas devidamente identificadas: desvio de recursos, propriedades, guarda de Mariana, Jade Mendonça, histórico. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Lívia respirou fundo, alisou o vestido azul marinho simples mas elegante que escolhera cuidadosamente, e abriu a porta. Danilo parecia abatido. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amassadas. Nada do executivo impecável que sempre fora. Lívia convidou formalmente. Temos muito a discutir. Ele olhou desconfiado para a sala arrumada, para as pastas sobre a mesa. O que é isso? Algum tipo de armadilha? Não, Danilo. É o momento da verdade. Para todos nós. A tensão na sala era palpável enquanto Danilo sentava-se no sofá, encarando as pastas organizadas como se fossem cobras prestes a atacar. Lívia permaneceu de pé, consciente da vantagem psicológica que a posição lhe conferia. Onde está Jade? Perguntou Lívia, notando os olhos nervosos de Danilo percorrendo o apartamento. Não veio. Isso é entre nós. É mesmo. Lívia ergueu uma sobrancelha. Pensei que vocês fossem uma equipe agora. Especialmente depois de planejarem resolver o problema, Lívia, como você disse. O rosto de Danilo empalideceu. Como você. Não importa como sei. Importa o que sei. Lívia sentou-se na poltrona oposta, mantendo distância. E sei muita coisa, Danilo. Sobre você, sobre Jade, sobre o dinheiro desviado da construtora. Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. São acusações vazias. Você não pode provar nada. Lívia abriu a primeira pasta, deslizando-a pela mesa. Transações bancárias. Transferências de contas da Vasconcelos Engenharia para uma offshore em Montevidéu, depois redirecionadas para a compra do apartamento em Pinheiros. Seu pai mantém contabilidade meticulosa, sabia? Meu pai está delirando. Doente. Seu pai está lúcido o suficiente para proteger o legado da família de você. Lívia empurrou a segunda pasta. 30% das ações da construtora em um fundo para Mariana. Com gestão exclusivamente minha. Danilo abriu a pasta com mãos trêmulas, examinando os documentos. Seu rosto alternava entre palidez e rubor enquanto absorvia as informações. Isso não pode ser legal, murmurou finalmente. É perfeitamente legal. Consulte seus advogados caros. Ele fechou a pasta bruscamente. O que você quer, Lívia? Dinheiro? Vingança? Quero paz, respondeu simplesmente. Para mim e para nossa filha. Mari é minha filha também. Danilo exaltou-se, batendo na mesa. Não vou permitir que a afaste de mim com essas manobras. Lívia manteve-se calma. Nunca quis afastá-la de você. Ao contrário de você, que tentou tirar a filha de mim com acusações falsas. Foram ideias da Jade, Danilo admitiu, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Ela disse que era a única maneira de garantir que você não nos destruiria. E você acreditou nela em vez de na mulher que conhece há 15 anos. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de arrependimento não verbalizado. Como está meu pai? Danilo perguntou finalmente, sua voz mais baixa. Estável. Pergunta por você todos os dias. Ele assentiu lentamente. E o que acontece agora? Vai me denunciar por fraude? Destruir o nome da família?
A empresa. Lívia pegou a terceira pasta, a mais espessa, e a abriu. Esta é minha proposta. Divórcio consensual, guarda compartilhada com calendário equitativo, pensão adequada baseada na tabela oficial. Você mantém seu cargo na construtora, mas um auditor independente supervisionará suas decisões financeiras pelos próximos 5 anos. O apartamento de Jade será vendido e o valor devolvido à empresa. Nada de acusações públicas, nada de escândalos. Danilo examinou os documentos lentamente, a surpresa evidente em seu rosto. Isso é justo. Mais que justo. Nunca quis destruir você, Danilo. Mesmo depois de tudo. Ele fechou os olhos brevemente. E Jade? O bebê. Não incluí nada sobre eles na proposta. Isso é entre vocês. Mas você deveria ver isso antes de tomar qualquer decisão. Lívia empurrou a última pasta. Dentro estava o relatório completo sobre Jade, incluindo a transcrição da conversa gravada no café, fotos com outros executivos, detalhes de processos anteriores. E mais, resultados de um teste de DNA comparando o material genético de Danilo, obtido de uma escova de dentes deixada no apartamento, com a amostra do material amniótico do bebê que Jade esperava. Incompatibilidade genética, Danilo leu em voz alta, sua voz trêmula. O bebê não é meu. Não, confirmou Lívia suavemente. Provavelmente do empresário de Campinas que Letícia mencionou. Ele levantou-se abruptamente, caminhando pela sala como animal enjaulado. Todo esse tempo, todas as promessas, todo o dinheiro. Foi um golpe elaborado, Danilo. Ela é profissional nisso. E Letícia? Como ela se encaixa nisso tudo? Lívia suspirou. Pelo que descobrimos, ela sempre soube das intenções de Jade. Na verdade, ajudou a monitorá-la porque tem sentimentos por você. Verdadeiros, aparentemente. Danilo soltou uma risada amarga. O homem mais burro de São Paulo. É o que sou. Não. Apenas alguém que se perdeu no caminho. Ele sentou-se novamente, derrotado. Por que está fazendo isso, Lívia? Propondo um acordo justo quando poderia me destruir completamente? Depois de tudo que fiz. Lívia levantou-se, indo até a estante onde ainda permanecia uma foto de Mariana entre os dois, sorrindo em frente ao Cristo Redentor durante férias no Rio. Por causa dela. Porque merece um pai íntegro, não um homem destruído pela vingança da ex-esposa. Porque independentemente dos seus erros como marido, você a ama. E por quê? Ela respirou fundo. Porque 10 anos não se apagam em uma semana, por mais dolorosa que seja a traição. Nesse momento, a campainha tocou, surpreendendo ambos. Lívia consultou o relógio, exatamente 20 horas, conforme planejado. Quem é? Danilo perguntou, alarmado. A última peça deste quebra-cabeça, Lívia respondeu, dirigindo-se à porta. Quando a abriu, revelou Dona Clotilde, seu Osvaldo em uma cadeira de rodas e empurrada por um enfermeiro, e Márcia com uma pasta de documentos. Está na hora de oficializarmos tudo, Lívia anunciou. Com as testemunhas apropriadas. Danilo levantou-se, visivelmente emocionado ao ver o pai. Pai, eu. Seu Osvaldo ergueu a mão, silenciando depois, filho. Primeiro, vamos consertar o que pode ser consertado. Enquanto Márcia organizava os documentos para assinatura, o celular de Danilo tocou insistentemente. Jade. Ele mostrou a tela para Lívia, questionando com o olhar. Sua escolha, ela disse simplesmente. Danilo rejeitou a chamada e desligou o aparelho. 6 meses se passaram desde a noite do acordo. O outono tingiu São Paulo com tons dourados, especialmente visíveis do apartamento novo de Lívia e Mariana em Perdizes, menor que o anterior, mas acolhedor e exclusivamente delas. Naquela manhã de sábado, Lívia preparava o café enquanto observava a filha arrumando uma pequena mochila com roupas para o fim de semana com o pai. O novo arranjo funcionava surpreendentemente bem. Mariana passava finais de semana alternados com Danilo, que agora morava em um apartamento próximo, permitido que a menina frequentasse a mesma escola. Está levando o livro novo que seu pai comprou? Lívia perguntou, servindo suco de laranja em um copo colorido. Sim. Vamos terminar de ler juntos. E vovô Osvaldo prometeu me levar ao planetário amanhã. A recuperação de seu Osvaldo havia sido lenta mas constante. Aposentado oficialmente da construtora, dedicava-se agora aos netos, Mariana,
para a surpresa de todos, um bebê a caminho. Letícia e Danilo haviam iniciado um relacionamento discreto 3 meses após o divórcio, e ela esperava uma menina para o final do ano. A campainha tocou pontualmente às 9 horas. Danilo não usava mais as chaves, parte do novo respeito mútuo que haviam estabelecido. Lívia abriu a porta, encontrando o ex-marido bem vestido e descansado, muito diferente do homem abatido da noite do acordo. Bom dia, ele cumprimentou cordialmente. Tudo pronto, princesa, chamou para Mariana, que correu para abraçá-lo. Tudo prontíssimo. Trouxe até meu telescópio para mostrar ao vovô. Vou levar as coisas para o carro. Espere aqui um minutinho, Danilo disse, pegando a mochila e o telescópio infantil. Quando ficaram sozinhas, Lívia ajeitou o cabelo da filha. Comporte-se. Obedeça-se o pai e sua avó. E a tia Letícia? Ela vai estar lá? Provavelmente. Seja gentil com ela também. A adaptação de Mariana à nova namorada do pai havia sido surpreendentemente tranquila. Talvez porque Letícia, diferente de Jade, nunca tentou substituir Lívia ou forçar uma intimidade artificial com a menina. Danilo retornou, parando na porta. Ah, quase esqueci. Mamãe perguntou se você gostaria de jantar conosco na quarta. Aniversário do pai. Claro, Lívia respondeu. Levarei aquele doce de abóbora que ele gosta. Quando partiram, Lívia fechou a porta e respirou fundo. Esses momentos ainda traziam uma pontada de dor, não pelo amor romântico perdido, mas pela família que um dia imaginou ter para sempre. No entanto, a dor diminuía gradualmente, substituída por uma aceitação tranquila da nova realidade. Seu celular tocou, uma mensagem de Paulo Monteiro, médico que conhecera durante as visitas a seu Osvaldo no hospital. Haviam tomado café algumas vezes, ido ao cinema 2 semanas antes. Nada sério, apenas o início cauteloso de algo novo. Ainda de pé para o parque hoje à tarde, a mensagem perguntava. Lívia sorriu, respondendo afirmativamente. A vida seguia, diferente do que planejara, mas ainda repleta de possibilidades. Na mesinha de centro, entre livros e revistas, repousava um pequeno recorte de jornal que guardara, notícia breve sobre a prisão de Jade Mendonça, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, por extorsão e falsidade ideológica em Curitiba. Ironicamente, não fora denunciada por Danilo ou Lívia, mas por outro executivo que caíra em seu golpe anteriormente. O telefone tocou. Era Márcia. Viu as novidades da construtora? Perguntou a amiga sem preâmbulos. Ainda não. O quê? Seu Osvaldo convenceu o conselho. Você foi formalmente convidada para dirigir o departamento de marketing da Vasconcelos Engenharia. O quê? Mas Danilo. Foi ideia dele, segundo seu Osvaldo. Disse que a empresa precisa do seu talento, independentemente do histórico pessoal entre vocês. Lívia sentou-se, atordoada. Não sei se é uma boa ideia. Pense nisso. A proposta oficial chega segunda-feira. Após desligar, Lívia caminhou até a varanda, observando a cidade que nunca parava. A mesma São Paulo onde seu coração fora partido e depois, lentamente, reconstruído. Onde descobrir a força que não sabia possuir. O celular vermelho na cama matrimonial. Um objeto aparentemente insignificante que mudará o curso de tantas vidas. Às vezes, pensava Lívia, são os pequenos detalhes que revelam as grandes verdades. Aquela videochamada inesperada de Curitiba mostrará não apenas a traição de Danilo, mas também abriu seus olhos para verdades mais profundas, sobre confiança, sobre coragem, sobre recomeços. Sobre a capacidade humana de superar até mesmo as traições mais dolorosas. E principalmente, sobre como a vingança, que inicialmente parecerá tão satisfatória quando planejou surpreender o marido com os sogros, muitas vezes não traz a paz esperada. A verdadeira libertação viera não de expor Danilo publicamente, mas de escolher um caminho digno através da tempestade. Enquanto preparava-se para seu encontro com Paulo, Lívia sorriu ao perceber que a mulher que agora era, forte, determinada, compassiva apesar das cicatrizes, talvez nunca tivesse emergido sem aquela dolorosa jornada. O celular vermelho na cama fora apenas o início. O resto da história, ela agora escrevia com suas próprias escolhas, dia após dia. E dessa vez, era autora de sua própria vida.